Algumas pessoas podem dizer que tudo isso parece ser nada saboroso e atrativo quando o assunto é comer ostras. As ostras podem dar uma força ao sistema imunológico, reduzindo o colesterol, riscos de doenças do coração, além de até mesmo ter a promessa de aumentar libido. Além da questão dos superalimentos, os pesquisadores também estão desenvolvendo antídotos. Ainda falando sobre as ostras, elas têm mecanismos de defesas que são impressionantes. Ainda há pouco a gente citou o derramamento de óleo e elas conseguem se defender. Por isso, os pesquisadores querem entender de que forma que esses mecanismos funcionam para que a aplicação também seja feita aos seres humanos. A ideia dos pesquisadores da Divisão de Bioprodutos do IAPM é investigar o potencial dos produtos naturais marinhos como futuros bioativos em medicamentos contra ameaças químicas com contaminantes na água e biológicas para combater os vírus, anticâncer, antibiótica, anti-inflamatória, antioxidante e cicatrizante. O projeto intitulado Antídoto Natural Marinho para Ameaças Biológicas e Químicas destaca a multidisciplinaridade da biotecnologia marinha, com aplicação diretamente nas áreas de defesa nuclear, biológica, química e radiológica. Uma vez identificados, esses bioprodutos poderão ser produzidos em nível industrial através de futuras parcerias com empresas interessadas. A gente tem o projeto do Antídoto Natural Marinho. O antídoto, na verdade, se a gente parar para pensar em biofármacos, a gente pode ter várias aplicações, porque o antídoto ele pode ser inibidor de uma determinada atividade viral, ele pode ser um antimicótico para caso dos fungos, os antibióticos, como eu já tinha descrito, e as atividades que a gente chama de mecanismos de ação daquele, o bioativo. O que o bioativo faz dentro daquela célula? Então a gente tem essa tecnologia da biotecnologia celular para manipular essas células, extrair essas substâncias naturais e aí testar essas substâncias justamente para todas essas capacidades, essas aplicações na plaquinha de vidro. Uma vez identificados, esses bioprodutos poderão ser produzidos em nível industrial através de futuras parcerias com empresas interessadas. A gente não tem a pretensão de evoluir para um medicamento, a gente tem a capacidade de fazer isso nas células e a gente tem um outro laboratório para testar isso em células humanas e também em vivo, que a gente chama, que seriam em camundongos ou em peixes zebras, que faria parte daquele processo de pesquisa e desenvolvimento de um fármaco. Então essa parte inicial a gente consegue fazer essa triagem, que a gente chama, e eleger determinadas substâncias a partir do conhecimento desses organismos. Neste laboratório específico, existe até a capacidade de testar essas substâncias naturais em modelos na placa de Petri e em peixes zebra, já que esses peixes apresentam 70% de semelhança com o genoma humano. O grupo já conseguiu sucesso ao estudar o papel de substâncias provenientes do coral-sol contra células de câncer cerebral, por exemplo. Além disso, através de edital de fixação de apoio a jovens doutores da FAPERJ e do CNPq de 2023, a equipe está testando substâncias marinhas que possam neutralizar as classes de contaminantes da água chamados emergentes, que não são removidos em sua totalidade dos sistemas de tratamento de efluentes convencionais e que não há ainda informações suficientes para o seu monitoramento e regulamentação no Brasil. Aqui é o Laboratório de Recursos Marinhos, onde são estudados os mais diferentes corais, por exemplo, como esse daqui, que é o conhecido coral-sol. A gente vai tirá-lo da água para vocês entenderem. Aqui fora ele não fica tão bonito, mas dentro da água dá para ver que é um coral bem robusto. Só que, apesar de toda essa aparência, ele tem causado uma série de problemas, principalmente para a indústria naval. E a gente vai entender quais os problemas que esse coral tem causado. O coral-sol é um coral invasor, né? É uma espécie exótica, ele não é natural da costa brasileira. Então ele chegou aqui em mais ou menos 1980 e tem aumentado muito a sua quantidade. Ele compete com as espécies nativas daqui. Então ele reduz as espécies nativas, algumas de importância econômica, né? Então ele faz com que mude todo o sistema, todo o ecossistema ele modifica e em alguns locais ele tem crescido uma quantidade muito grande.
dominando 100% do substrato. A indústria naval, principalmente, ele ocorre nas plataformas, por exemplo, e ele pode chegar a um nível de crescimento que pode desestabilizar as plataformas, de tanto peso que ele pode trazer. Então é um coral que tem um potencial de dano ambiental e ao mesmo tempo de dano às instalações navais. E aqui vocês experimentam de que forma, fazem os estudos de que maneira? Bem, o nosso laboratório, Laremar, um laboratório de recursos marinhos, ele dispõe de estrutura, de uma infraestrutura que nós conseguimos captar a água do mar diretamente, porque nosso instituto é em frente ao mar, né, aqui em Arraial do Cabo, e nós trazemos essa água para cá, fazemos tratamento dessa água, filtração, nós podemos reduzir a temperatura dessa água, aumentar a temperatura, ou seja, vários tratamentos para entender qual é o ponto que o coral-sol mais sobrevive ou cresce e qual é o ponto que ele menos se desenvolve. Então, o nosso estudo aqui com o coral-sol é um pouco para entender a fisiologia dele, né? Qual é a resposta dele para essas variáveis ambientais, que isso vai nos dar condição de estabelecer um gerenciamento desse coral, entendendo quais as condições que ele vive, para poder reduzir a densidade dele na costa brasileira e nas estruturas navais. E aqui vocês fazem alguns experimentos, né? Como por exemplo, nesse espaço aqui tem o quê? Aqui nós temos um circuito com bombas que ativam velocidade de corrente. Então a gente coloca o coral-sol, as colônias de coral-sol, e fazemos um estudo sobre qual é a corrente que é mais danosa para ele. Por exemplo, ele não vive em correntes muito rápidas, muito fortes. Então isso a gente vai ter o conhecimento gerado desses experimentos. Ou seja, todo tipo de parâmetro que a gente tiver, a gente consegue estabelecer quais os fatores que são mais relevantes para o crescimento dele. Aqui é um outro tipo de estudo que nós fazemos relativo à biocorrosão. Aí não tem nada a ver com coral-sol, é um outro aspecto. Porque as estruturas submersas que são colocadas no mar, elas sofrem a corrosão. E principalmente a biocorrosão, que é causada pelos organismos marinhos, principalmente bactérias. Então aqui nós estudamos qual é o desenvolvimento dessas bactérias em diferentes tipos de metais, né? Então, de acordo com essa resposta que nós temos, nós podemos sugerir às indústrias, né, qual seria o metal mais adequado para ser colocado dentro d'água. E isso aplica em toda a indústria naval, óleo, gás e outros tipos de indústria que nós podemos ter. Inclusive os próprios navios da Marinha, em que a gente pode estabelecer quais são as melhores práticas que nós podemos ter para reduzir a corrosão nas estruturas da Marinha, do casco do navio da Marinha. E tem um outro espaço ali também, mais à frente, que a gente pode observar de que maneira, né, que a corrosão ela vai acontecendo, né? Porque os diferentes metais também que são utilizados na indústria naval. Isso. Então, assim, aqui é uma grande oportunidade de nós termos uma comparação entre os diferentes tipos de metais, né? Então, nós fazemos a replicação, né, dos metais, lógico que em pequena escala, aquele outro lá que nós acabamos de ver é uma escala maior, mas nós temos um controle melhor do processo da corrosão, né, dos metais na água salgada e com a presença de micro-organismos. O mar tem uma imensidão de riquezas, petróleos, minerais como ouro, prata, cobre, ferro, zinco em altas concentrações, fontes farmacológicas, a maricultura, sal, energia elétrica, e é função da Marinha proteger todas elas na extensão brasileira. E para protegê-las, são necessárias tecnologias próprias, principalmente quanto aos meios de comunicação debaixo d'água. Já existem mecanismos importados, por exemplo, para estabelecer trocas de mensagens e diálogos criados por outros países. A questão é que para a defesa ser efetiva, é necessário um canal próprio que possíveis rivais não consigam interceptar e codificar.
Por isso, a Marinha tem atuado no sentido de desenvolver uma tecnologia única. Para entender como funciona, o documento Jovem Pan vai para o mar conhecer tudo isso de perto. E aqui a gente tem um equipamento que é uma espécie de telefone para funcionar dentro d'água. Como que é isso? Aqui a gente tem um protótipo de um telefone submarino desenvolvido pelo IAPM. Os telefones submarinos existem a bordo dos navios da Marinha para ações de socorro e salvamento. Então, mas normalmente são equipamentos importados e nós então resolvemos desenvolver um sistema aqui de modo a torná-lo um equipamento de baixo custo. Então ele opera nas mesmas frequências da OTAN, ou seja, ele tem uma frequência padronizada internacionalmente de modo a ser compatível com outros sistemas de outros fabricantes.